Abra comigo em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o levou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e chegaram os anjos e o serviram. Amém, queridos? Vamos orar, irmãos, um momento. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua palavra nessa noite. Fala conosco, Jesus. Nos revela o que Tu queres através da Tua palavra. Nós declaramos esse ambiente cheio da glória de Deus, tomado pelos anjos do céu, e nós profetizamos que esse ambiente também está propício para a mensagem, para a pregação da Tua palavra, e que hoje receberemos de Deus aqui tudo o que Tu preparaste para nós aqui nesse lugar, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar. Eu quero também glorificar a Deus, queridos. Tivemos nessa madrugada uma vigília, né? Quem estava na vigília aqui? Cadê os irmãos? Uma bênção. Outros mais irmãos também estavam na vigília. Na verdade, foi uma bênção. Lamento por aqueles que poderiam estar, né? Eu sei que alguns não poderiam estar, mas lamento por outros que poderiam estar e não estavam. Eu tenho certeza que para você conquistar bênçãos de Deus para a tua vida, nós temos que pagar um preço, temos que orar, não é verdade? Temos que fazer um sacrifício. Eu até mencionei na vigília que eu sei que muitos aqui, há tempos atrás, né, quando você estava lá no mundo, 2 horas da manhã, 3 numa festa, a coisa estava só começando. Tinha gente que saía de casa na sexta, só voltava lá na segunda, e olhe lá. Não era assim? E muitas vezes hoje para uma vigília, a gente era pastor, mas sabe, queridos, para conquistarmos o que Deus tem para nós, nós temos que também sacrificar bastante. E foi uma bênção, queridos. Não foi só uma coisa sacrificante, foi uma coisa muito prazerosa. Amém, queridos? Foi uma bênção, amém? Amém, irmã Júlia? Amém. Meu irmão Fábio, outra vigília tu vai dar teu testemunho. Amém? Vai ser uma bênção, queridos. Amados, estenda a sua mão para cá. Diga assim: Jesus, usa esse homem aí. Ele não merece, mas tem misericórdia da vida dele. Amém? Eu recebo a sua oração. Amém, queridos? Glória a Deus. Todo mundo, eu acredito, quantos já leram essa passagem aqui, Jesus, a tentação de Jesus? Amém, queridos? A tentação de Jesus. Eu quero só que a gente recapitule uma coisa, irmãos. Quem foi que levou Jesus para o deserto para ser tentado? Está escrito aqui, não está? Versículo 1 do capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito. Foi o diabo? Foi ele mesmo? Foi Deus, queridos.
Para onde foi que o Espírito levou ele? Para o deserto. Diga para o seu irmão assim: tem hora que Deus te leva para o deserto. Amém, queridos? Irmãos, tem deserto que é a gente que se mete nele. Tem deserto que é a gente que entra nele. Se você ganha 10 e gasta 20, você vai entrar num deserto que foi você mesmo que entrou. Amém? Não foi o diabo, não foi ninguém, queridos. Foi a gente mesmo que se encasquetou por ele. Agora tem deserto, queridos, que é Deus que nos coloca nele. Entenda, qual é a diferença, pastor? O deserto que Deus nos coloca, irmãos, ele se responsabiliza pela conta. Ele se responsabiliza por tudo aquilo que ele está colocando na gente. O deserto que a gente entra, queridos, quem tem que se responsabilizar somos nós. Somos nós mesmos. Deus pode até agir pela misericórdia, mas a gente vai ter que arcar com as consequências. Amém? Digamos que você fez um filho fora do casamento. Agora você vai responder por isso. Vão te pressionar por isso. Vai ter que pagar pensão por isso. Fora todas as consequências que vão advir daí. O filho em si não tem nada a ver. A criança não tem nada a ver. Não é verdade? Mas você vai ter que assumir. Entenda, querido. Vai ter algum deserto nessa história. Quem foi que entrou nesse deserto? Foi você. A gente é que entrou nesse deserto. E assim é a nossa vida, queridos. Tem deserto que a gente se mete. Tem deserto que Deus coloca a gente. O deserto que Ele nos coloca, Ele nos sustenta. O deserto que a gente entra, nós vamos ter que arcar com as consequências. Eu volto a dizer, Ele pode até te livrar desse deserto que você se meteu, mas tem consequências. Tem consequências. Amém, gente? Glória a Deus. Tem consequências, queridos. Mas o que eu quero falar nessa noite é do deserto que Deus nos coloca. São as provações que Ele nos submete. E eu tenho certeza, queridos, todo cristão precisa passar por um deserto. A diferença, queridos, que o deserto na vida do cristão, ele não é o fim, ele é o meio. Ele é o meio. Deserto na vida do cristão não é para matar o cristão, é para aperfeiçoar o cristão. A palavra de Deus diz, queridos, que pelo sofrimento Jesus foi aperfeiçoado. Mais importante do que você chegar onde você quer, é você ter aprendido no meio do caminho que você tem que aprender. Amém, queridos? Pastor, um dia eu chego lá, amém. Mas até você chegar lá, queridos, muita coisa a gente tem que aprender. Entenda, o alvo é importante, mas o processo para esse alvo, ele é essencial. Ele é essencial. Então eu repito aqui, queridos, mais importante de você chegar, tão importante quanto, não é nem mais, tão importante quanto você chegar onde você quer, é você aprender o que você tem que aprender no meio do caminho, até chegar lá, queridos. Glória a Deus. A gente muitas vezes quer chegar logo. É por isso, queridos, que quem chega logo não aprende nada. Quem ganhou na loteria, 90%, isso é estatística, isso é fato. Mais de 90% dos que ganharam na loteria gastaram toda a grana, ficaram lisos no primeiro ou no máximo no segundo ano. Acabou tudo. Por quê, queridos? Ele já pulou o processo, sabe? Não foi alguém que ralou para conseguir. Quando ele conseguiu ali o dinheiro, ele não sabe o que fazer, não sabe onde investir, não sabe como guardar, não sabe como multiplicar. Então entenda, às vezes a pessoa não tem o dinheiro que a loteria propõe, mas ela tem a experiência, a sabedoria, o tempo ensinou ela, sabe? A vida calejou ela, queridos. Amém, irmãos? Olha, irmãos, quando Jesus, ele ressuscitou, aí ele apareceu aos discípulos, não foi assim? Aí Tomé disse o quê, queridos? Eu só acredito vendo, né? Eu só acredito vendo. Aí de repente quem apareceu lá, queridos? Jesus, não foi?
E aí a Bíblia diz, queridos, que ele mostrou, está aqui, ó. Entenda, irmãos, Jesus não mostrou feridas, ele mostrou o quê? As cicatrizes. As cicatrizes. Ferida demonstra aquilo que ainda está aberto. Amém? As cicatrizes demonstram, queridos, aquilo que foi vencido e superado. Você está entendendo, irmãos? Eu estou falando talvez para pessoas que estão com feridas. O processo não está completo. Você tem que passar pela cruz. Deixa a cruz te matar. Deus não... Você está vivo ainda. Quem tem ferida aberta está vivo. Quem tem cicatrizes já superou a cruz. A cruz, ela quer, num primeiro momento, ela pode até abrir feridas, mas num segundo momento, irmãos, ela só é cicatriz. Aquilo que foi superado, aquilo que foi vencido. Entenda, irmãos, as feridas demonstram aquilo que a gente passa, as cicatrizes demonstram aquilo que a gente supera. Aquilo que a gente supera. Que nessa noite, se você está com ferida aberta, irmãos, que ela venha cicatrizar. Amém? Pastor, eu estou magoado porque em 1812, né, um irmão lá da igreja, sabe, não fez não sei o quê. Não, estou magoado porque lá em 200 anos atrás, né? Pastor, porque na época dos dinossauros, né? Sabe, irmão, tem gente vivendo o lá da pré-história. Glória a Deus, queridos. Você tem cicatriz, você tem feridas. Tem feridas que demoram a cicatrizar, é fato. Pastor, porque ele me traiu naquele dia. Eu sei os detalhes, eu tenho a gravação, a filmagem. Cadê? Está tudo aqui, está tudo aqui. Você tem que cicatrizar isso. Amém, irmão? Tem que cicatrizar isso. Tem aquele ditado, né? Quem vive do passado é museu. Não é verdade? Entenda, querido, se há feridas, ainda há gente viva. E Deus não te quer vivo, Deus te quer morto. Você tem que morrer para o mundo. Cruz não é para deixar ninguém vivo. Cruz é para matar e o Espírito é para ressuscitar. Glória a Deus, queridos. A cruz, queridos, é para doer, é para matar e o Espírito é para ressuscitar. Amém? Deserto na vida do cristão não é fim, é meio. Se você está passando por um deserto, foi Deus que te colocou, calma. Isso é o caminho, isso não é ainda o alvo. Você está no processo, estamos no processo. Tem algo bom aí na frente chegando. Amém, irmãos? E Jesus, queridos, quando foi levado ali ao deserto, a palavra de Deus diz assim, ó, verso 2, nós estamos em Mateus 4, versículo 2. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve o que, queridos? Fome. E chegando-se a ele o tentador. Irmãos, aonde tem tentação, tem fraquezas. Só existe tentação aonde tem fraquezas. O diabo não vai investir numa área que a gente é forte, queridos. Você vai para o encontro com Deus, você volta de lá pegando fogo. O que o inimigo faz? Recua, 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 que o homem aí tá igual uma bala. Deixa passar o tempo. Deixa passar o dia a dia. Irmãos, o dia a dia que vai consumindo a gente. É um negocinho ali, uma lutinha acolá, um probleminha. Vai. No somar das coisas, no fritar dos ovos, daqui com o tempo, aí a gente já está meio... Não está mais com aquele fogo que a gente estava. A gente vai esfriando, irmão. E olha, se tem uma virtude que o inimigo explora, irmãos, é a paciência. Ele é paciente. Ele é muito paciente, né? Você está dizendo assim, o inimigo não cai, está debaixo dos meus pés. Ele falou, beleza.
amanhã a gente se fala. Amanhã você está lá, não, mas está debaixo. Amanhã a gente se fala. E deixa passar o tempo. E deixa passar o tempo. Não é assim? Já falei outras vezes aqui na igreja, né? Você homem, né? Aí vem você está aqui na igreja, você está firme com Jesus, e aquela mulher vem tentar você, né? Querido, que lindo, né? Você é tão bonito, né? O que acontece? Você está repreendido, está amarrado em nome de Jesus, não é assim? Aí no outro dia ela vem aperrear de novo, queridos. Sai, Satanás. No outro dia ela fica, né? Sai fora. Passa um tempo, sai. Passa mais um tempo, né? Não fala mais nada. Passa mais um tempo, né? Você fala, não, depois a gente se fala. Sabe, queridos, o inimigo, ele é astuto nisso. Ele é asqueroso nisso. Por isso que a Bíblia fala assim, ó, foge da aparência do mal. Quando fala da aparência, queridos, não é só do mal em si. É da pequena parte, da menor aparência dele, foge. Sai fora. Amém? Foge. Uma pessoa me ligou, uma pessoa que está afastada do Evangelho. Esse pastor, o senhor nem sabe. Um amigo meu foi baleado. Ele é um vizinho até. Um amigo meu foi baleado. Está na UPA. Eu falei, o que aconteceu? A gente estava num bar, bebendo. Passaram uns bandidos. Ele conhecia esses bandidos. Disseram, vamos atrás, vamos. Foram atrás desses bandidos. Os bandidos puxaram a arma de lá. Atiraram, trocaram o tiro. Um tiro pegou nesse amigo, né? Ele disse, meu Deus do céu. Eu falei, rapaz, a Bíblia diz, foge da aparência do mal. O bandido mexeu com você? Não. Passou direto? Passou. Deixa passar, meu amigo. Sabe? Irmão, quando você vê aquela muvuca de gente ali, está acontecendo um negócio ali, o que é que você faz? Caça o outro lado. Vai para o outro lado. Amém? Tem gente que o que é que está acontecendo ali? Aí corre lá, leva um de graça, irmãos. Leva um de graça. Sabe? Foge da aparência do mal. Alguém diz, pastor, olha, eu estou afastado, mas eu vou para a festa, eu fico lá, eu sou social. Eu fico só na minha ali no canto, bebendo, só socialmente. Eu sou da paz. Aí de repente, irmão, vem uma cadeira de lá, sabe? Você não tem nada a ver, é tiro, é tudo, é pescotapo, irmão, e você entrou na ciranda sem querer. E assim muitos morrem, não é verdade? E morrem de graça, irmãos. Queridos, mas voltando aqui. Deus nos leva para o deserto. Aonde há fraqueza, há tentação. O inimigo vai nos tentar naquilo que nós somos mais suscetíveis a cair. Talvez alguém aqui, né, veio da bebida. Não sei se isso ainda é algo forte, não sei se você está ainda no processo de sair disso. Outros eu sei que isso não faz mais diferença nenhuma. Mas existem aquelas pessoas, queridos, que ainda estão saindo desse mundão, entrando ali no Evangelho, e os amigos ficam convidando, deixa que eu pago tudo. Sabe, queridos, vão te tentar naquilo que nós somos mais fracos. Mais fracos. A Bíblia diz assim, se o teu olho te escandaliza, arranca e joga fora, não é assim? Porque é melhor entrar com um olho no céu do que com dois no inferno, diz a palavra. A Bíblia está mandando a gente se automutilar, queridos. A Bíblia está falando você ser aquele malucão, bota aqui um arame aqui, arranca de lá, pastor, o sangue vai jorrar na minha cara. É assim, queridos? Não, irmãos. A Bíblia está falando, em outras palavras, tem áreas da nossa vida que a gente vai precisar ser radical às vezes. Tem amigos que às vezes a gente vai precisar não andar mais com ele. Pastor, olha, se eu me aproximo de tal pessoa, eu vou ceder. Você vai ter que ser radical. É igual, queridos, um tratamento, sabe? Tem tratamento
Que ele vai te dizer assim, olha, não pode comer isso, não pode comer gordura, não pode tomar refrigerante, não pode fazer isso, fazer... mas você não quer ficar bom? Vai ter que ser tratado. Amém, queridos? Tem coisa, irmão, que a gente vai ter que passar pelo tratamento. A gente não quer ficar bom? Vamos ter que se excluir de certas coisas. E às vezes de certas pessoas. A Bíblia diz assim, ó, as más conversações corrompem os bons costumes. Está na palavra, queridos. A Bíblia também diz assim, um abismo chama outro abismo. Entenda, queridos. Uma pessoa disse assim, pastor, eu larguei a cocaína. Eu digo, glória a Deus. E agora? Está firme? Não, estou na maconha. Eu digo, misericórdia. Eu digo, pastor, porque a cocaína tem uns efeitos diferentes, a maconha. Eu digo, querido, você tocou o diabo pelo capeta. Sabe? Um abismo chama outro abismo. Sabe? Entenda, irmãos, tem coisas que é um caminho sem volta. Esse era um rapaz, não é aqui dessa igreja, é de uma outra igreja, mas é um conhecido antigo nosso, e nunca mais conseguiu voltar ao evangelho. Nunca mais. Nunca mais. Era alguém que nasceu no evangelho, nunca mais conseguiu retornar ao evangelho. E entenda, aquela maconha foi a porta de entrada para tantas coisas infernais naquela vida. Até um adultério entrou naquela vida, sabe? Até um casamento foi comprometido com aquela atitude. E fora outras e outras situações. Dali vieram amizades, que vieram mulheres, que vieram, as finanças decaíram, o casamento decaiu e tudo mais decaiu. Eu falei, está vendo só? Você ficou na maconha, mas olha como ficou tua casa. Olha como ficou tua vida profissional. Olha como ficou todo o resto da tua vida. Queridos, ele vai nos tentar aonde há fraqueza. Eu não sei o que você tem que fazer, mas algo a gente tem que fazer. E a primeira coisa que ele tenta, queridos, quando a gente é enviado para o deserto, abra a sua Bíblia comigo, vou pedir para a Delma colocar aqui, Deuteronômios 8. Versículo 2. Eu quero falar um pouco também sobre, antes de avançar aqui nessa mensagem, a gente vai falar um pouco sobre o deserto, queridos. Qual é a função também do deserto na nossa vida? Aqui em Deuteronômios 8:2, irmãos, quando Deus nos leva para o deserto, vamos acompanhar? Quem achou, diga amém. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, diga humilhar, te provar, para saber o que estava no teu coração, diga coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Queridos, a função do deserto na nossa vida, nos humilhar, nos provar, expor o nosso coração, para sabermos, Deus sabe, pastor Igor, Deus sabe, mas às vezes quem não sabe somos nós. Sabemos se nós guardaríamos os mandamentos de Deus ou não. Às vezes, queridos, a gente se acha muito forte, sabe? Não, pastor, pode vir quente que eu estou fervendo, sabe? Eu sou forte, eu não caio, sabe? Eu oro, eu jejuo, eu sou o cara. A palavra de Deus diz que Jesus falando, relatando, chegaram para orar um fariseu e um publicano, e o fariseu dizia, tenho guardado os mandamentos, tenho feito isso, estou em dias. O publicano dizia, eu sou um pecador, eu sou um homem falho, eu não tenho feito a tua vontade. E Jesus disse, quem alcançou misericórdia? Foi aquele que se humilhou, aquele que reconheceu. A Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa força, amém, irmão? Não, poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, queridos.
Irmão, ele não veio buscar o forte, ele veio buscar o fraco. A Bíblia diz que o médico veio para quem está doente, não veio para quem está curado. Entenda, queridos, a Bíblia diz que é quando eu estou fraco, então eu sou forte. E o mais interessante, o apóstolo Paulo disse isso na circunstância que ele estava dizendo assim: olha, eu tenho um espinho na carne, um enviado de Satanás para me esbofetear. E ele chega a dizer assim também: para que eu não me glorie pelas grandezas das revelações. E eu orei para que esse espinho saísse, e Deus falou comigo: não vou tirar, a minha graça te basta. Sabe o que a minha graça te basta? Você vai viver com isso, você vai viver dependente de mim. Amém, queridos? Sabe quando Deus está no controle? Quando a gente tem algo que a gente não consegue mais controlar. Quando tem algo que saiu do nosso controle, aí Deus mostra que Ele está no controle, irmãos. Entenda, queridos. Aí o apóstolo Paulo diz assim: olha, ok. Quando eu estou fraco, eu entendi o propósito desse espinho. Quando eu estou fraco, é quando eu sou forte. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Amém, queridos? Para que a gente não seja nada e Deus seja tudo. Amém, irmãos? Entenda, queridos. Propósito do deserto, irmãos: nos provar, nos humilhar. Quem é que vai ser exaltado, irmãos? É o humilhado, não é verdade? A palavra de Deus diz assim, queridos: se você souber, antes de você dar ali a tua oferta, se você souber que há algum irmão que tem algo contra você, o que é que você tem que fazer? Vai lá e o quê? Acerta com ele, pede perdão. Vamos recapitular, irmãos, esse entendimento. Não é quando eu tenho algo contra o irmão, é se eu souber que o irmão tem algo contra mim. Mas pastor, eu vou ter que ir lá e me humilhar. Vai ter que ir lá, porque só os humilhados vão ser exaltados, queridos. Amém? Outra coisa, queridos, vamos continuar aqui, esse Deuteronômio 8. Coloca o texto seguinte, verso 3. Deuteronômio 8, 3. Aleluia? Travou? Se travou aí, a gente... Aí. E te humilhou e te deixou ter fome. E te o quê? Sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Sabe, queridos, Deus estava falando isso para o povo de Israel, aonde, irmãos? No deserto. E Jesus usa o mesmo texto, quando o diabo diz assim para ele: olha, manda que essas pedras se transformem em pães. Aí Jesus disse: nem só de pão viverá o homem. No mesmo contexto de deserto, queridos, porque é no deserto que a gente aprende a não viver só de pão, queridos. É no deserto que a gente aprende que você pode ter um bom salário, não vai adiantar. Você pode ter muitos amigos, não vai adiantar. Você sempre vai depender de Deus, queridos. De Deus. Amém? Quando o câncer bate na porta da saúde, é Deus, queridos. É Deus. Quando muitas coisas chegam a nós, é Deus, queridos. Amém? Agora, quem pode ler para mim aí, no seu lugar, o versículo 3, queridos? Quem pode ler o verso 3? Ele te humilhou, fez que sentisse... Não, perdão, Mateus 4:3. Mateus 4:3. Se tu és o filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pães.
A primeira coisa, irmãos, ele pediu para Jesus transformar pedra em pão, não foi? Qual foi a segunda tentação? Quem pode ler aí o 5? Então o diabo conduziu a cidade santa e colocou-o sobre a parte mais alta do templo e desafiou-o. Amém? O desafio dele, queridos, foi que Jesus poderia se lançar dali abaixo, não é assim? Essa foi a segunda tentação. Qual foi a terceira? Está aqui no versículo 8. Quem pode ler o 8? Enquanto alguém, antes de alguém ler o 8, você vai colocando aqui, por favor, para mim, Delma, 1 João 2,16. 1 João 2,16. Alguém lê, por favor, o 8, querido. Ainda outra vez, o diabo transportou para uma superfície alta e lhe mostrou todos os meios do mundo e a glória dele. Queridos, primeira tentação, transformar a pedra em pão. Segunda tentação, qual foi, queridos? Se lançar dali abaixo, né? Que ele disse assim, olha, os teus anjos, diz a palavra que os teus anjos dará ordem, e por aí vai. Terceira tentação, queridos, olha, se tu me adorares, eu vou te dar todos os reinos da terra. Aqui em 1 João 2,16, queridos, resume um pouco das áreas que o inimigo nos tenta. E foram exatamente essas áreas que tentou Jesus também. Quer ver, vamos ler aqui no Data Show? Diz assim, ó, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas é o quê? Do mundo. Diga comigo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Irmãos, aqui estão 3 áreas de pecado que resume qualquer outro pecado, é a base para qualquer outro, sabe? Quando o diabo diz assim, olha, você está com fome? Transforma isso aqui em pão, sabe? É a carne, queridos, a carne está pedindo, abastece ela. Quando ele mostra assim os reinos do mundo, diz a palavra que ele mostrou, está aqui, ó, tudo aqui, aquilo enche os olhos, irmãos. Quando ele diz assim, olha, te lança daí, que os teus anjos vão vir, sabe? Você vai dar um show, meu irmão. Vai sair daqui surfando com os anjos, todo mundo vai olhar, vai aplaudir, vai ser aquele espetáculo. É a soberba, irmão, o ego nosso querendo dizer assim, ó, sabe? Você tem poder para isso. Em outras palavras, irmãos, sexo, dinheiro e poder é base, pode pensar em qualquer pecado, tem base nesses 3. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. São as áreas que nos fazem cair. São as áreas que nos fazem pecar. Isso pode ser uma bênção na nossa vida. Deus disse assim para Adão, Adão, você vai e você domina sobre todas as coisas. Não falou assim? Mas qual o problema hoje? A gente é dominado por elas. Uma vez que a gente é dominado por isso, queridos, isso se torna um problema. Mas entenda, irmãos, quem pode reler, por favor, só o verso 3? Capítulo 4, verso 3 de Mateus. Então o tentador aproximando-se lhe disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Amém? Qual foi a primeira tentação, queridos? Concupiscência da carne. O que ele queria, irmãos? O diabo, a primeira coisa que o diabo estava confrontando Jesus, qual foi? Quem sabe? Está escrito aí, irmão. O que ele queria que Jesus demonstrasse? Transformar pedra em pão? Mas ele primeiro diz assim, olha, se tu és o Filho de Deus. Irmãos, a primeira coisa que o diabo, ele tenta na vida de alguém, é a sua identidade. Quem é você? Quem é você? Se tu és o Filho de Deus, quer ver eu fazer uma demonstração rápida aqui? Quem é filho de Deus aqui? Diga amém.
Levanta a mão aí, diga aleluia, eu sou filho de Deus. Aí a questão é, se tu és o filho de Deus, nós somos filhos de Deus, amém, queridos? Se tu és o filho de Deus, quando vem uma proposta tentadora, o que é que você faz? Quando vem um dinheiro ilícito, o que é que você faz? Mas tu não és o filho de Deus? Tu não é filho de Deus? O que você está fazendo não bate com a tua identidade. E essa é uma pergunta, queridos, que eu quero fazer aqui nessa noite. A nossa atitude bate com aquilo que nós dizemos ser? Entenda, irmão, onde ele mandar transformar a pedra em pão, o que estava em jogo ali, não era se Jesus podia ou não podia, é se Jesus era ou não era o Filho de Deus. Amém, queridos? E quando Jesus diz assim para ele, olha, nem só de pão viverá o homem, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele diz assim, olha, o Filho de Deus, quando ele fala nem só, é porque nós vivemos também de pão. Ele está dizendo assim, olha, o Filho de Deus vive de pão, mas também vive desta palavra. Amém, queridos? Ele estava dizendo assim, olha, o Filho de Deus é alguém natural aqui dessa terra, mas é alguém também espiritual. Amém, queridos? Entenda, irmão, se nós somos filhos e filhas de Deus, queridos, filhos e filhas, nós temos uma vida natural, a gente tem que trabalhar, tem que se sustentar, tem que se manter, tem que dar duro, tem que ralar, queridos, mas nós também precisamos ter uma vida que condiga com uma vida espiritual que Deus quer para nós. Amém, irmãos? E eu pergunto, você está vivendo uma vida natural? Eu sei que você vive. Você está vivendo uma vida espiritual? Você não é o filho de Deus? Quem é filho de Deus aí? Vamos de novo, amém, irmão? E o diabo sempre vai jogar isso na nossa cara. Mas se tu és o filho de Deus, né? Eu vou mais para a prática ainda aqui, queridos. Alguém te viu fazer um negócio lá, aí vão dizer assim, mas tu não é crente? Mas tu não é da igreja? Não é tu que frequenta ali a igreja batista? Não é? Mas essa empresa aí não é evangélica? Não é? Mas no teu carro não está escrito lá, Deus é fiel? Não é? Amém? Essa semana mandaram um áudio, só para descontrair um pouquinho, tá, irmão? Mandaram um áudio, o cara dizendo assim, pesquisa de adesivo de carro, né? Aí o cara dizia lá, Bolsonaro 12, Haddad 9, vende-se 63, Deus é fiel 13, né? Aí como é que é? Eu amo a minha sogra, não foi computado. Queridos, alguém vê lá escrito, Deus é fiel. Vamos mais além, né? Propriedade exclusiva de Jesus. Aí você deu uma cortada no carro lá, passou o sinal vermelho, entendeu? Deu propina para o guarda. Tu não és o filho de Deus. Amém? Não, pastor, só sabe como é que é, né? Porque tem hora que é difícil. Mas nem só das coisas dessa terra viverá o homem. Viveremos também da vontade de Deus. Sabe o que Deus está falando, querido? O que Deus está falando para nós? Você pode até levar uma multa. Você vai pagar aquele dinheiro. Você vai perder aquilo ali. Mas nem só daquilo nós viveremos. Nós viveremos da vontade de Deus. Amém, queridos? Eu vou perder coisas que o pecado queria que eu ganhasse, mas eu vou ganhar coisas que o pecado jamais me daria. É isso que Deus está falando. Quando ele tenta Jesus na segunda vez, aqui no verso 5, o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. No verso 6 ele disse o que, queridos?
se tu és o Filho de Deus. Mais uma vez ele tenta a identidade de Jesus, queridos. Entenda, irmãos. Lembra que eu falei da paciência? Uma outra qualidade que o inimigo tem, queridos: a insistência. A insistência. Diga assim para o seu irmão: o inimigo insiste. A Bíblia fala lá em 1 Pedro que ele é como um leão, né? Andando ao nosso quê? Derredor, irmãos. Não, o derredor não é o redor, não é verdade? O redor, quem é que está, diz a palavra de Deus? Os anjos, né? Os anjos. Mas ao nosso derredor quem está, querido? O leão, né? Esse leão, irmão, cuidado. Leão é coisa do inimigo. Mas tem um outro leão que é o leão da tribo de Judá, não é verdade? Esse aí é poderoso, né? Amém, queridos? É o leão original. Irmãos, quando a Bíblia fala que ele é como um leão, ele não é o leão, ele é como, buscando. Quando a Bíblia diz buscando, ele está ali à espreita, ele está insistindo, sabe? A quem possa tragar. Quem são esses que o leão pode tragar? A gente tem que analisar todos esses detalhes da palavra. O buscando não é alguém que está parado, é alguém que está ativo, é alguém que está sempre na ativa, sempre caminhando, sempre fazendo. Ele está buscando, queridos. Ele não está parado, né? A quem possa tragar. Ou seja, quando falar que alguém ele pode tragar, existe alguns que ele não pode tragar, mas há aqueles a quem ele possa tragar. Quem são esses a quem possa tragar, queridos? Isso é muito fácil de entender. Sempre eu assisto aqueles canais, documentário de animais, é muito legal ver aquilo, queridos. E o leão é exatamente isso. Ele fica ali ao redor. Vem passando uma manada daqueles bois lá da África, os gnus, né? E é muito, são milhares, queridos. Só que entenda, ele fica por ali escolhendo. Quem ele escolhe, queridos? Ele escolhe os mais inexperientes, os mais novos, aqueles doentes. Ele escolhe também aqueles mais idosos, mas principalmente, queridos, aqueles que se afastam da manada, que se isolam da manada. Porque ainda que algum seja doente, seja novo, seja idoso, o que é que acontece? Quando ele está junto com a manada, a coisa fica difícil. Mas ainda que tenha um vigoroso, que se afaste da manada, ele se torna presa fácil. Os leões vão e cercam ele. Esses, queridos, são aqueles a quem o diabo pode tragar. Aqueles que se isolam da comunhão da igreja, da comunhão dos irmãos, que se afastam, que acham que ir para o culto, não, nós somos a igreja, a gente se congrega em casa, que não quer ser aconselhado, ser discipulado. Se alguém te aconselha algo, né? Às vezes você logo se rebela, não, o pastor não tem que saber da minha vida. Esses que se isolam da manada são aqueles que o diabo pode tragar. Eu te pergunto, querido, você está na manada ou você está isolado da manada? Amém, queridos? Nessa história, quem é você? Você está isolado? Você está na comunhão da igreja? E olha o que a Bíblia diz, queridos. Aqueles que não discernem o corpo, lá em 1 Coríntios 11, quando fala da Santa Ceia, a Bíblia diz assim: aqueles que não discernem o corpo, comem e bebem para a sua própria condenação. O que é discernir o corpo, queridos? É você entender que você faz parte do corpo de Cristo, da igreja. O que é não discernir o corpo? É você, muitas vezes, você está aqui no ambiente físico da igreja, mas você não está no ambiente humano, você não faz parte disso aqui, a sua comunhão acabou. Esses não discernem o corpo. E a Bíblia fala
esses comem e bebem para a sua própria condenação, e a palavra de Deus diz assim: por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Por que há fracos e doentes na igreja? Porque são irmãos que não estão ligados no corpo. Amém, queridos? Uma vez eu contei aqui na igreja, eu estava com uma dor, não lembro onde era, por um outro canto. A minha esposa é fisioterapeuta, e ela puxou para cá, irmão, e o negócio era para cá, para baixo. Oi? Era no dedo, né? Era no dedo, ela puxou para cá. Eu digo, que simpatia é essa? Que negócio ruim é esse? Ela disse, não, eu tenho que puxar para cá. Aí ela puxou, o dedo estalou para cá. Eu digo, sangue do cordeiro. Aí ela disse, não, tu tem que entender que está tudo interligado. Tudo interligado, só tem que saber o espetar no lugar certo. Está tudo interligado. Irmão, isso exatamente é o corpo de Cristo. Pode ver, irmão, tem hora que você está com uma dor num outro canto, aí você toma injeção no bumbum. Não é assim? Tem homem que tem medo até hoje, né? Homem grande. Chora igual uma criança. Acaba pode ser valente e chora. Irmão, né? Eu já vi uns, queridos, que eu digo, nem na presença de Deus tu chora assim. Tomar uma injeção. Irmãos, você toma uma injeção numa parte do corpo, né, que não é a que está doente, mas você toma naquela. Irmão, a igreja é isso. A gente está tomando, né, tomando remédio por uma parte que está doente do corpo de Cristo. Às vezes tem uma igreja, irmãos, que está se acabando, e a gente tem que interceder, chorar por essa igreja lá. Uma vez eu falava para um pastor amigo meu, olha pastor, Igor, tal pastor aconteceu um problema, um escândalo, digo que nós temos que orar e chorar por ele. Quando um pastor cai, todos nós caímos um pouco. Todos nós caímos um pouco. Pessoas são comprometidas, vidas, famílias, gerações são comprometidas. Quando o líder cai, todos nós perdemos um pouco. Só um vence nessa história, o diabo. Não existe um outro que vai bater palma mais do que ele, só ele. Amém, queridos? Primeira coisa, irmãos, ele está confrontando a nossa identidade. Quem é você? Quem é você? Nós vamos fazer 7 anos, aniversário de 7 anos dessa igreja. Ainda eu considero pouco tempo ainda, mas eu me lembro do primeiro culto que fizemos. Eu estava pregando sobre Nicodemos, e eu falava assim, olha, eu fiz essa pergunta, quem é você? E uma pessoa não gostou muito, e no final, primeiro culto, no final do culto ela me chamou e disse assim, boa sorte na condução dessa igreja, aqui eu não venho mais. Né? O que aconteceu? A mensagem aí e tal, né? Eu perguntei, quem é você em Deus? Qual é a sua identidade? Que não. Mas boa sorte, né? Boa sorte, vá na paz. Irmão, eu pensei que o primeiro culto, né, ia ser aquela, já foi, e Deus perguntou assim, a pergunta agora é para você, quem é você? Amém, queridos? Quem é você? Diante do deserto, diante da provação, você é daquele que retrocede, ou você é daquele que avança? Quem é você? A questão, entenda, irmãos, que estava sendo provado não era o que Jesus podia fazer, mas era quem Ele era. Talvez você possa fazer muitas coisas, talvez você seja uma pessoa até de sucesso profissional. Estou falando com pessoas de muita capacidade, na sua área, na sua empresa, no seu trabalho, na sua família, enfim. Você seja alguém de muito potencial. Mas antes de eu saber, antes do diabo saber, antes de Deus saber, o que você pode fazer? A pergunta é, quem é você?
Para a gente falar só um pouco disso, queridos, abrem Gênesis capítulo 4. Gênesis 4, verso 3. Quem achou, diga amém. Gênesis 4, versículo 3, irmãos. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Irmão, deixa eu falar uma pergunta para você, fazer uma pergunta. Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Queridos, tem algum problema aqui? Sim ou não? Tem. Amém? Parece não ter, mas tem. Vamos continuar lendo? E Abel também trouxe de que, irmãos? Primogênito das suas ovelhas e de quê? Diga comigo, primogênito. Diga gordura. E atentou o Senhor para Abel e para o quê? Opa, mudou a história. Mudou a história. Caim, queridos, volta a dizer, volta aquele outro versículo, não. Caim trouxe o que, irmãos? O fruto da terra, uma oferta. Tem problema aqui ou não tem? Eu falei que tem, né? Mas é bem fato, irmãos, que aparentemente não tem problema nenhum. Pois estou com o problema de dar uma oferta, eu até dou oferta. Essa oferta aqui não era essa oferta às vezes igual, mas era algo que eles produziam, eles traziam para Deus. Igual hoje a gente produz e do fruto financeiro a gente traz, né, como oferta. Entende, irmãos? Qual é, a gente olhando aqui, problema nenhum. Mas a gente lendo o outro, a gente começa a ver a diferença. Quando a Bíblia diz que ele trouxe do primogênito, a Bíblia está dizendo o quê? Sabe o que, queridos? Ele priorizava. Diga comigo, prioridade. A sua oferta era prioridade. Prioridade. Olha que diferença, queridos. É nos detalhes que a gente erra, irmãos. Ninguém tropeça na montanha, não é assim? A gente só tropeça nas pedrinhas. Era prioridade, irmãos. Quando ele ganhava, ele já, opa, Deus tem que ser honrado. E outra coisa, ele trazia da gordura, prioridade e melhor parte. Ele trazia o primeiro e ele trazia o melhor. Olha a diferença, queridos. Olha a diferença. E a pergunta é, o que você faz para Deus? Eu não estou falando só da oferta aqui, ó, financeira. Isso aqui também, irmãos, também, o que nós fazemos para Deus, a gente prioriza Ele e a gente faz o nosso melhor. Amém, queridos? E a Bíblia diz assim, e atentou o Senhor para quem, irmãos? Antes dele, entenda, irmãos, antes de Deus olhar para a oferta, Ele olha para nós. Ele olhou primeiro para Abel e depois para a sua oferta. O que a gente tem que entender ligado com essa palavra aqui de Mateus 4, queridos? Primeiro é quem você é, depois é aquilo que você pode fazer. Amém, queridos? Primeiro é quem nós somos, depois é aquilo que nós podemos fazer. Pastor, é porque eu estou muito ocupado, é porque eu estou estressado, é porque eu estava cansado, eu não fui para a vigília por A, por B, por C, Primeiro, queridos, Deus tem que ser o primeiro, e Deus tem que ser aquilo que nós vamos fazer para Ele, o nosso melhor. Entenda, irmão, se você pudesse ter dado o seu melhor, você ia para a vigília ou não ia? Eu estou falando da vigília como um exemplo, queridos. Olha, irmão, 2018 está aí na porta de acabar, não é assim? E a pergunta que fazemos aqui é, você fez o seu melhor? Você poderia ter feito mais para Deus esse ano ou não poderia? Você priorizou a Deus na sua vida esse ano? Amém, irmãos?
Mas sabe aonde a gente encontra a prova dos 9, irmãos? Entenda, Deus olhou aqui, irmãos, primeiro para Abel e depois para a sua oferta. E se agradou de Abel e depois da sua oferta. Aí Deus olhou para Caim e depois para a sua oferta. A gente pode olhar para a oferta de Caim e dizer assim, não foi boa igual de Abel. Mas a gente não pode olhar para a pessoa de Caim e julgar ele. Mas tem algo, irmãos, que Deus nos coloca. Lembra que eu mostrei Deuteronômio 8? Que ele veio para nos provar, para nos humilhar, para expor o que, irmãos? O deserto é para expor o nosso coração. O que é que Deus fez com Caim, queridos? Confrontou ele e expôs o coração dele. Vamos continuar lendo, que só aparece aqui, ó. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. E o que, irmãos? Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Quando a gente é excluído, quando a gente é humilhado, quando a gente é deixado de escanteio, quando as coisas não acontecem como a gente quer, quando não tem a atenção que a gente quer, é nessa hora, irmãos, é na hora do confronto que a gente ou se ira fortemente, ou então a gente pode tentar consertar as coisas. Se você for contrariado, você sabe, às vezes até ouvir a opinião do outro, amém? Sabe ouvir a opinião do outro? Glória a Deus, queridos. Mas nessa época de política, né, tá o maior debate do mundo, né? O Facebook virou um campo de batalha, irmão. Tem uma pessoa que botou assim, de manhã cedo, que comecem uns jogos vorazes, né? Aí começa, irmão, um acusa o outro. Mas o que eu vejo, irmão, são pessoas que elas não sabem, muitas vezes, pelo menos pensar assim, peraí, será que eu estou errado? Deixa eu ouvir os seus argumentos. No mínimo isso, sabe, queridos? Independente de A, B, C, D, partido, não é um debate, é uma briga de torcida. Briga de torcida, já viu debate em briga de torcida? Não existe, queridos. Um grita de lá, né? Passou um avião na barra, nada estava escrito, o Paysandu é campeão, né? O outro grita dali, que é campeão, nada, né? Há alguém sentado, você vê alguém sentado ali no meio do campo, ali aqui bancada, dizer, vamos conversar um pouco para a gente ver qual é a melhor time, né? Olha, porque aconteceu isso, é assim que as coisas são? Não é isso, queridos, não é verdade? Uma vez o irmão Valdo me convidou para ir para o campo, né? Aí eu fui lá, assisti o jogo. E a gente lá, eu digo, irmão, eu queria te ver assim lá no culto. Esse dia ele levou até a Tarsila, foi lá que eles, né? No meio da guerra, irmão. Queridos, ali é o lugar né? Não é um lugar para diálogo. E tem hora que eu vejo isso, não é verdade? Não são diálogos, é guerra. Entenda, queridos, né? A gente precisa entender algo. Uma vez contrariado, você fica como? Uma vez humilhado, você fica como? O deserto expõe o nosso coração. Quem nós somos? Quem de fato nós somos? Na hora que a laranja é espremida, queridos, o suco sai, o bagaço fica. Se Deus está espremendo a nossa vida, é para tirar de nós o melhor, queridos. E o pior Ele vai jogar fora. Mas o melhor pode ser usado na obra de Deus. Amém, queridos? Olha o que Deus é tão assim, irmãos. Deus, Ele não tem amor, irmãos. Alguém acha que Deus tem amor? Deus é amor, diz a palavra. Ele é amor. Ele é. Entenda, irmãos. Deus é tão amor que Ele ainda dá oportunidade para Caim. Olha o verso seguinte. E o Senhor disse a Caim: por que tirar-te? E por que descaiu o teu semblante?
Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo. Mas sobre ele você deve o quê? É como se Deus pegasse Caim e disse assim: Caim, olha, está vendo só? Eu fiz isso para expor que você precisa mudar. Você precisa melhorar. Mas se tu fizeres o bem, Caim, né, tu serás aceito. Mas se tu fizeres o mal, o pecado jaz à porta. Só que você tem que dominar, você deve dominar. Amém, queridos? Deus está na torcida para que a gente vença, irmãos. Jesus disse assim, há dois caminhos, um é a porta larga, o outro é estreita. A larga, né, é larga, muitos entram por ela, mas conduz para a morte. A estreita, são poucos os que entram por ela, mas conduz para a vida. Aí Jesus diz assim, entra pela porta estreita. Ele diz o caminho, mas ele diz, não faz isso. Mas quem vai decidir o que tem que ser feito ou não somos nós, irmãos. Amém? Alguém, estava até falando isso texto aqui, né? Alguém falou assim, pastor, porque esse negócio de ser crente, né, não é uma coisa assim tão... A gente não pode fazer um monte de coisa. A gente pode sim, o que não pode fazer? Né? Mas pra gente, o crente pode beber? Pode. Vou morrer de sede? Mas o crente pode beber? Pode. Beber mesmo assim, cerveja? Pode. Heineken? Até Skol. Pode fumar? Pode fumar. Não? Até maconha. Não? Pode fazer tudo e mais um pouco. E vem cá, o senhor faz isso? Eu digo, eu não. Não, eu não vou fazer isso. Mas por quê? Porque eu não quero, queridos. O meu prazer está na lei do Senhor. Entenda, irmãos, talvez algum até se escandalize com isso aqui. Quando Deus plantou aquela árvore ali no jardim do Éden, tinha lá a maçã. Ele passou uma cerca elétrica, passou um muro. Ele está ali, pode comer, mas não é para comer. Mas, se quiser, pode. A Bíblia diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Posso todas as coisas, mas nem todas edificam. A palavra de Deus diz assim, foi para a liberdade que Cristo me libertou. Irmão, Deus não me libertou do mundo por um monte de regra, irmãos. O meu prazer eu não faço, porque o meu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medito de dia e de noite. Amém, queridos? Olha o que Davi disse, uma coisa eu pedi ao Senhor, e eu buscarei que eu possa habitar todos os dias da minha vida na casa do Senhor. Opa! Obrigado, Valdo. Queridos, Deus não te colocou num monte de regra, irmãos. Ele te disse o que você não deve fazer. Você faz se você quiser. A questão não é o que você não deve fazer. A questão é o que você não deve querer fazer. Querer fazer. Tem gente na igreja com coração no mundo, queridos. Tem gente na obra de Deus que veio para a obra porque o pai trouxe, não sei quem trouxe, senão o pastor vai me chamar a atenção, senão não vão dizer que eu não sou mais crente. Mas o seu coração não está aqui. Sua vida não está aqui. O seu prazer não é Deus, o seu prazer é lá fora. Irmãos, o salmista disse assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não era peso, irmãos. Isso aqui não é uma coisa que a gente pega aqui, sabe? Ai, meu Deus do céu, a Bíblia. Isso aqui é algo que a gente pega e diz assim, meu Deus, obrigado pela tua palavra. Amém, queridos? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Aleluia, irmãos. O evangelho tem que ser uma coisa, o evangelho não é um tipo de vida, ele é o nosso estilo de vida, a única coisa que a gente pode ter para viver. Glória a Deus, queridos. A última tentação, irmãos, o diabo disse assim, ele não falou mais da identidade, ele só disse assim, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ele tenta a nossa identidade e por último ele tenta a nossa adoração, queridos. O que é que o diabo fazia lá no céu, queridos? Qual era a função dele lá?
Hein? Quê? Diga comigo assim, adorar. Na carteira de trabalho dele estava escrito lá, adorador. Amém, irmão? Essa era a função dele, queridos. Adorador lá no céu. Só que a Bíblia diz assim, ó, foi achado nele iniquidade, intentou no seu coração ser igual a Deus. Ser igual a Deus. O que aconteceu, irmãos? Foi demitido do cargo, despejaram ele de lá. Aí Jesus vem dizendo assim, olha, que ele procura adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Por quê, queridos? Tem vaga para adorador, irmãos. Quem era para adorar foi demitido. Quem quiser adorar, pode vir, que tem vaga. Sabe, queridos, a outra coisa que o diabo quer saber. Você é um adorador. Porque era isso que ele fazia lá. Aí ele dizia assim, ó, tudo isso eu te darei se prostrado tu me adorares. Ele está querendo saber, você é um adorador? Amém, irmãos? O que mais chamava a atenção em Davi, irmãos? Ele era um adorador, sabe? Ele era alguém que no tempo da lei vivia uma liberdade como se fosse a graça de Deus. Quando esses textos que eu falei, uma coisa pediu ao Senhor e buscaria dele, ele não vivia a regra, ele vivia uma liberdade, queridos. Essa palavra não era peso, essa palavra era a sua vida, era o seu coração. Querido, reavalie isso. Se você está vivendo só a regra, olha, a igreja mandou eu fazer isso. Amém que a igreja precisa ter regra, institucionalmente tem que haver ordem, né? Mas quando o assunto, irmãos, Bíblia, a Bíblia está falando que há doutrinas que são de homens. Se você não usar tal roupa, você vai para o inferno. Até um tempo atrás, irmão, tinha igreja que dizia assim, televisão é do diabo. Tinha igreja que dizia assim, ó, bateria é do diabo, não é? Se alguém chegasse às vezes, né? Irmão, ó, tem igreja que se eu pregar assim, ó, de calça jeans e blusa, eu não prego lá. Esse pastor aí não enviado do cão para cá. É assim, irmão. Mas entenda, irmão, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não tem nada contra, ó, você sabe que eu uso, né? Perdão, viu, irmão, você que está, né? Sabe que eu uso, né, às vezes terno e por aí vai, dificilmente uso gravata, mas eu não estou apegado a essas coisas, irmãos. Eu estou a fim de aqui de ver a glória de Deus, queridos. Mais importante do que como eu uso, do que o que você usa. Claro que a gente procura honrar Deus no nosso melhor, não é verdade? Mas mais importante do que isso, é quem você vai ser quando você sair por aquela porta, bem ali. Isso é mais importante. Não é o que você usa, é o que você faz. É o que você faz. Fique de pé e vamos orar.